Nós pensamos neste Natal. A semana que vem, aliás, as nossas crianças vão cantar. Você que é pai, né? Não esqueça de trazer o seu filho para que ele possa participar da cantata. É uma pequena peça com algumas canções. E o tema do Natal das crianças é o Natal, a luz e o sal. É o Natal onde a gente também compreende qual o nosso papel nesse Natal. O que Cristo fez por nós, nascendo, entrando na nossa existência, vivendo a nossa vida, o presente de Deus para nós, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, Ele é o doador da vida. Isso nos tomou e nos abraçou. Aliás, o nosso Natal tem sido um Natal de repartir, um Natal de proporcionar ao nosso redor fruto da mesma graça que nos alcançou. Semana passada falamos sobre o partir, porque foi a ceia, o partir do pão. E hoje vamos falar sobre o repartir, o dividir. Natal é sempre um momento em que o mundo inteiro, independente de vermos a comemoração de uma maneira cristã, com o presépio, com fé ou não, é um momento em que as pessoas estão mais solidárias, elas estão prontas a fazer algo, a presentear, sem a gente partir aqui para nenhum juízo de valor sobre fé ou não, pouco importa. Parece que esse sentimento do Natal, de que é uma época em que eu preciso fazer algo por alguém, resguarda ou preserva um pouco do que a fé cristã trouxe. Porque independente das pessoas hoje comemorarem o Natal sem o sentido de Cristo, sem terem uma fé no nascimento do Filho de Deus, ainda que no Natal as pessoas pensem no Papai Noel ou no presente que vai ser dado, mesmo que não seja preservada aquele pressuposto da nossa fé, é inegável que o mundo ocidental, que se desenvolveu no berço do cristianismo, guarda dentro dele a generosidade e a solidariedade, que é inegável. Ainda que se negue a fé e que não se comemore o Natal pelo nascimento do Filho de Deus, se preserva o sentimento de doação. Isso é muito importante, porque talvez esse sentimento de doação, essa generosidade em repartir, seja a melhor ponte que nós tenhamos de acesso às pessoas para apresentar o que cremos. Quando alguém diz assim, as pessoas no mundo comemoram o Natal sem pensar em Jesus, bom, a sociedade não é a igreja, isso não me assusta, nem me traz nenhum problema. Esse é o curso natural da vida. Mas a generosidade que se encontra nas pessoas é o caminho que a gente tem em comum para demonstrar tudo o que cremos e por que fazemos o que fazemos. Estou dizendo isso também porque ao longo desse ano tivemos o Periago, e o Periago nós falamos muito sobre a jornada de Jesus no meio da nossa dor, e não tinha como o nosso Natal também não andar mais ou menos na mesma direção ou no mesmo sentido em que vínhamos caminhando. Uma segunda coisa antes de eu falar, já falando, quando um pastor vai pregar um texto expositivo, e por exemplo, como tivemos o ano passado que nós falamos sobre 1 Coríntios, e a cada semana nós estávamos aqui estudando um trecho daquele livro de Coríntios, e foi um ano muito especial para nós, o ano passado. Nós temos uma tarefa, a tarefa de olhar para o texto e destrincharmos o texto, e irmos em cada sentido do texto. Eu não sei se você se lembra, conversamos sobre a história de Corinto, como era aquela cidade, o que acontecia com o comércio daquela região, e o porquê Paulo escreveu daquela forma, o que tinha acontecido com a igreja, as cartas que iam e vinham. Nós temos que entender um cenário para entender aquele texto. Esse é um papel, é uma tarefa do pregador. Quando a gente tem um tema, a tarefa é igual, só que diferente.
O tema leva a gente não a um texto específico, mas pode levar a gente a muitos textos, porque às vezes aquele tema não é abordado por um único texto apenas, e é um outro tipo de desafio. Eu quero que você fale sobre violência. Bom, eu vou ter que pesquisar todos os textos que falam sobre violência, qual a ligação que eles têm, para termos uma ideia bem ampla nas escrituras sobre a violência, por exemplo. Bom, esse é o que acontece com um domingo como esse. Bom, aconteceu esse ano todo, já que o nosso tema era Periago, e nós tínhamos um tema central, não um livro, para irmos todos os dias e estudá-lo. E o tema de hoje é repartir, e foi isso que eu fiz essa semana. Eu fui pesquisar o que a Bíblia fala sobre isso, como que a gente pode pensar em repartir, mas tendo como base o Natal. O interessante é que eu encontrei diversos verbos diferentes no Novo Testamento, que nós traduzimos como repartir. Como você sabe, nem sempre a palavra que a gente está lendo em português tem a mesma correspondência na língua original, seja no hebraico, seja do Antigo Testamento ou no grego do Novo. E nós temos acho que 5 ou 6 verbos diferentes que nós traduzimos como repartir. Tem o partir, tem o dividir, isso no grego, né? Tem o compartilhar, e tem o repartir também. Textos como a ceia de Jesus com os discípulos, a multiplicação dos pães em que ele repartiu, o filho pródigo em que o pai repartiu os seus haveres com o filho mais novo, enfim. Não eram os mesmos verbos, mas eu me deparei com um texto, irmãos, que me chamou muito a atenção. Em que nós encontramos também um verbo ali, repartir, e que quando eu fui pesquisar não era verbo, aí me chamou mais atenção ainda. Por que nós traduzimos como um verbo um substantivo? Eu gosto dessas coisas na Bíblia, eu gosto de ir nos detalhes, porque quem escreveu se preocupou em escrever com um detalhe. Então deixa eu prestar atenção que tem alguma coisa aqui especial. Eu gosto disso. Eu não gosto de pensar que a Bíblia foi escrita de qualquer jeito. Coloca qualquer palavra aí. Nós não somos assim. Quando a gente elogia ou quando a gente dá uma bronca, a gente escolhe a palavra certa. Quando a gente quer agradar ou quando a gente quer ferir, a gente sabe que palavra a gente usa. E quando alguém escreve, dada a importância da vida no Evangelho, escolhe também coisas especiais para falar de coisas especiais. Eu vou ler um texto que não tem nada a ver com o Natal e não tem nada a ver com o presépio, que está em Filipenses capítulo 1 Timóteo capítulo 6. Nós vamos ler 2 versículos, o 17 e o 18, e eu vou explicar por que eu estou lendo esse texto. E fala, o que o Zé está lendo esse texto para falar do Natal, que é repartir? Mas você vai entender, espero. Paulo diz a Timóteo, que era um pastor da igreja de Éfeso, aonde Paulo o deixou, um pastor jovem, e as 2 cartas a Timóteo são cartas de recomendações e de conselhos a um jovem pastor, e chega nessa parte em que ele vai falar sobre como ele deve lidar com gente que tem bastante. Então ele fala assim: ó Timóteo, exorte os ricos deste mundo, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ensina a galera que tem bastante dinheiro, que eles não devem ficar tranquilos porque eles têm dinheiro, que eles não confiem nisso aí, porque isso aí é instável, é a instabilidade da riqueza, mas que eles dependam de Deus, depositem em Deus a sua confiança, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Bom, quando eu pesquisava sobre esse verbo repartir, eu me deparei com esse texto. E eu gosto sempre de ler no original, ver o que está escrito. E no original não tem esse verbo. Não tem o prontos em repartir. No caso aqui, no infinitivo. É um substantivo. É uma palavra que nós não temos tradução exata na língua portuguesa. Isso é bem interessante. É a palavra koinonikos. Koinonia significa comunhão. Koinonia é comunhão, todo mundo junto. O verbo, o koinonel,
é um verbo que significa deixar alguém fazer parte. É bonita a tradução desse verbo. Ele significa, o koinonel significa condividir. Não é só dividir, é você compartilhar o que você divide com alguém que divide com você, é ser um. Esse verbo, o koinonel, ele reporta a gente lá para o Éden. Quando Deus cria tudo e o homem e Deus vivem em comunhão com tudo que existe e com o próprio ser, o Senhor. E quando o homem peca, o que ele perde de mais importante não é o fato de não ter mais aquele fruto ou de não morar mais naquela terra, é de não ter mais aquela ligação perfeita com o Criador. É a ruptura dessa comunhão perfeita, dessa coisa do que eu tenho é seu e você é meu e nós somos um, como Jesus, o Filho, o Pai e o Espírito são um, que aliás, na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, ele ora e diz: Pai, que eles, os discípulos, sejam um, como eu e tu somos um, que essa comunhão perfeita exista entre as pessoas que o Senhor me deu, que eu esteja neles, eles em mim, como eu estou em ti, o Senhor está em mim. É muito lindo João 17, a oração de Jesus. Assim como o Senhor habita em mim, eu vou estar neles, e eles também sejam um entre eles, e um comigo e eu um contigo, e todo mundo é um. Esse termo koinonia, comunhão, não é só vamos ficar junto para comer uma pizza. Isso é muito legal e se deve fazer, mas é uma relação onde um está dentro do outro, aonde nós somos parte uns dos outros, aonde as nossas dores são comuns e nossas alegrias também. Geralmente a gente pensa em koinonia como um sentimento de festa, também significa isso. Você está se alegrando, eu me alegro junto com você. Vamos fazer uma festa, convida toda a galera. Isso aqui é koinonia, isso aqui é comunhão, é uma parte dela. A koinonia também significa eu sentir a dor que você sente, assim como eu sinto a alegria que você tem, e vice-versa. E um pelo outro, porque nossas vidas estão não apenas entrelaçadas, mas elas fazem parte umas das outras, como Cristo habita em nós. Isso é um desafio, irmãos, louco. No mundo maluco que a gente vive, na velocidade, nos interesses individuais de cada um, isso é uma loucura. Isso é um ideal, eu só não diria utópico, porque o Espírito Santo pode todas as coisas, mas para o ritmo da sociedade que nós vivemos, esse tipo de relação, ele é quase utópico. A igreja talvez seja o único, não talvez não, com certeza, é o último e o único reduto aonde se oferece uma verdadeira comunhão, porque ela não é feita por interesses humanos, ela é mediada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que me quebra para que eu te reconheça, e te quebra para que você me conheça, e que nos molda a imagem de Cristo, para que nos doemos como Ele se doou. Isso não acontece sem a mediação do Espírito. Isso é impossível de acontecer. Nossos interesses e individualidades jamais nos permitiriam fazer isso. A gente encontra na vida até pais e filhos que não conseguem ter isso. Uniões matrimoniais, quase impossível você ver isso. Quando isso acontece, é digno de troféu. Olha há quanto tempo essas pessoas estão juntas, pelo fato de que a vida é comum, é a mesma. Bom, e eu me deparo com esse texto que tem um substantivo que tem a mesma raiz, derivado desse verbo, dessa ação, koinônicos. O que é koinônicos? Nós traduzimos koinônicos com dois termos: prontos em repartir. Prontos em gente pronta a repartir. Nós não temos uma palavra que resume isso. E mesmo prontos em repartir, não consegue alcançar tudo o que isso significa. É muito profundo. Eu não sei, é generoso, dadivoso. São algumas palavras que tentam traduzir. O mais incrível, uma outra coisa que é curiosa, existe um negócio na língua, na linguagem, na gramática, como é que eu posso dizer? Na literatura,
Na linguística, Deus me ajude com a minha falta de termos aqui. Mas enfim, na obra literária, em geral, que é chamado de rapax legomenum. O que é isso, Zé? É um negócio louco. É quando você acha uma palavra escrita numa obra literária e que ela nunca foi escrita. Esse termo grego rapax legomenum significa foi dito uma vez só. É muito interessante isso. Palavras que a gente nunca ouve. Quando você ouve uma vez e você pode até ouvir, mas quando você vai procurar um escrito, você não acha em lugar nenhum, porque ela não é usada. Ainda mais o grego koiné, que foi escrito no Novo Testamento, que é uma língua que não se fala mais. Essas palavras são difíceis de traduzir, porque você só viu ela escrita uma vez, não tem paralelo e não tem com quem conversar, porque a língua não se fala mais. O Novo Testamento tem 700 rapax legomenum. Tem 700 palavras. O Antigo tem 1.700 palavras que nunca foram ditas. É louco isso, né, irmão? Como é que você traduz uma palavra que ninguém sabe o que ela significa? Essa, no caso, tem uma raiz comum com a koinonia. E eu achei muito incrível, porque quando eu encontrei isso, eu falei, deixa eu ver onde mais tem. Não tem mais. Paulo usou só essa palavra para falar um sentimento muito profundo, e ele não usou outro, ele usou um termo muito abrangente, que ele está querendo dizer alguma coisa para nós. 2000 anos depois, ele não pensou nisso, mas estamos nós aqui sentados num domingo, tentando entender o que ele quis dizer para nós. Mas isso aqui para mim, é um sentimento que não se encontra em lugar nenhum, porque ele é único, só Deus tem isso. O koinônicos é alguém que é um com o outro. É alguém que olha o que tem, e Paulo disse, fala para os ricos dessa terra, que não fiquem confiando na grana que eles têm, porque isso é instável. Eles sejam ricos de boas obras, eles sejam ricos em dar, generosos e prontos para repartir, sejam koinônicos, sejam gente que oferece koinonia, gente que entra dentro de outros e permite que os outros entrem dentro dele. Pessoas que abrem a porta para dar lugar, porque o que Cristo fez por nós é muito especial, irmãos. Quando o menino nasceu e o Filho de Deus abre mão e se despoja da sua posição fora do tempo, na eternidade, para se tornar temporal, para depender de alguém que troque a sua fralda. Estamos falando do Deus que criou todas as coisas, porque Paulo diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. João também diz isso. Ele é o primogênito da criação, mas Ele também é criador. Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio de tudo. Ele está soberano sobre tudo. Ele tem poder sobre tudo, e com um sopro da sua boca Ele pode acabar com tudo. E quando o homem peca e destrói toda a criação, ao invés de ele destruir tudo, ele abre mão de tudo que é para se diminuir e viver como nós vivemos. Nascer naquela manjedoura, passar um risco de vida, porque Herodes queria matar todo mundo com 2 anos de idade para baixo. Deus que cria todas as coisas, tem que alguém trocar sua fralda. Tem frio, fome. Você entende o que é isso? O que significa Deus tomar o nosso lugar? O que a gente celebra no Natal? Quando a gente vê um presépio, como a gente vê ali, e fala, ai que bonitinho, ai como ficou legal, olha, fizeram um presépio mais nordestino, olha, aquele ali é um presépio digital, tecnológico. A gente não para entender a profundidade que tem ali. E você sabe a diferença quando alguém diz, você está com um problema? Eu vou te ajudar, porque eu tenho sobrando. Agora quando alguém diz, esse problema aí é meu, eu estou com você. O que eu tenho agora é nosso. É perigoso fazer isso, porque as pessoas são tão interesseiras que até fingem necessidades só para arrancar dos generosos. Mas Deus, Ele é koinônicos. Ele é aquele que dá e compartilha, divide sem distinção, reparte, do que tem da sua riqueza Ele dispõe, é generoso, é liberal, coloca tudo o que tem para que a comunidade comungue de toda a sua graça. É alguém que dá lugar a todos.
Uma coisa é o homem pecar e Deus falar: tudo bem, você pecou, eu te perdoo. Mas não é isso. Você pecou e está sofrendo, e agora eu vou nascer no meio do teu sofrimento e vou sofrer junto com você, mas eu vou sofrer por você, mas eu vou tirar o teu sofrimento e colocar sobre mim na cruz. Mas mais do que isso, eu vou te abraçar, e mais do que isso, você vai sentar na minha mesa, e agora você vai ser meu filho, e eu vou morar dentro de você. Meu Deus, eu ouso dizer que nem no Éden o homem tinha sentimento de filho. O que Cristo fez por nós mudou completamente a nossa história, a nossa existência. Você consegue perceber a profundidade do amor e da entrega de alguém que nos assimila, de alguém que nos incorpora? Afinal de contas, nós saímos da condição de mortos no pecado para sermos parte do seu corpo, agentes da sua graça. Olhar para o menino que nasceu numa manjedoura, olhar para aquele bebê, é algo muito mais sério do que apenas a festa que a gente faz, e devemos fazê-la. Talvez um mergulho maior na profundidade do que significa ser um koinônicos. Alguém que quando tem, descobre por que tem, e reparte, e proporciona, e abre portas, e recebe, e abraça, e dá lugar, põe em comum, se dispõe e se desdobra, se abre para entregar, ao mesmo tempo que é porta para receber, se torna um, faz com que o outro se sinta no seu lugar, faz com que o próximo entenda que agora tem lar, faz com que o perdido se encontre. Deus é assim, porque quando a gente encontra Deus, é como um déjà vu, ou déjà vu para quem fala sem o sotaque francês, é um déjà vu. Eu encontrei Deus, eu falei, mas, meu Deus, sabe quando você passa num lugar e fala, parece que eu já passei aqui? Esse é o déjà vu. Meu Deus, já estive nesse lugar, nossa, já vi essa pessoa, ai Jesus, cruz credo, né? Encontrar Cristo é falar, meu Deus, essa aqui é a minha vida, eu sempre estive aqui, é daqui que eu sou. Tipo Kung Fu Panda, você é meu pai não é um ganso, meu pai é um avestruz, né, o pai dele? Mas não é o pai dele, você sabe, né? É um filme evangélico, você sabe que o Kung Fu Panda não é filho de um avestruz, é de um outro panda, né? Eu gosto desses filmes evangélicos, você é meu pai, é daqui que eu saí, é isso que eu sou. Encontrar Cristo é encontrar nossa identidade, nosso descanso, nosso lugar de origem e nosso destino, para onde a gente vem, de onde a gente vem e para onde a gente vai. Isso nós só descobrimos porque Deus é koinônicos. Você entende que a gente não tem, deixa eu falar, generoso não é isso, tá? É muito pouco para explicar o que é isso. Nós não temos uma palavra em português para explicar, nós traduzimos como prontos em repartir. Mas é alguém que diz, vem para cá, tudo é nosso. Isso é uma loucura no mundo que a gente vive. Eu sei que nós temos muito que avançar, mas eu fiquei muito feliz nesse Natal, de ter a notícia de todos que fizeram isso pelas famílias, pelo que a gente pôde proporcionar, pelo que nós pudemos desenvolver ao longo desse ano. Mas Deus nos chama a sermos koinônicos, a sermos gente que diz, pode vir aqui porque aqui é o nosso lugar, não aqui, mas aqui. Eu encontrei alguém, eu encontrei descanso. Natal é isso.
Natal é o movimento de um Deus que, quando os seus se perdem e abandonam o lugar de comunhão, o lugar da comunhão vai até eles. O lugar da vida, o lugar da terra, do fruto, do amor, da compaixão, do perdão, da misericórdia. Não apenas o lugar físico do Éden, mas o lugar Deus, porque nele existimos e nele nos movemos, e nele somos o que somos, porque nós só existimos nele, e porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a razão de tudo que existe, é a razão de tudo se sustentar, e é a razão de nós vivermos. É o lugar de onde a gente saiu e para onde a gente vai. Como é que eu chamo esse lugar? Koinônicos. Aquele que se oferece. Nesse Natal, se ofereça. Seja um lugar. Seja um koinônicos. A tradução você já sabe, é tudo isso que eu falei. É difícil porque isso vem contra, às vezes, a nossa ganância, né? Porque a gente é um pouco assim, nosso individualismo. Às vezes nós achamos que fazer o bem é só a gente abrir a janela, entregar e fechar a janela. Não digo que você não deva fazer, faça. Mas lembre-se que o que Cristo fez por nós é um pouco mais além. Um pouco mais além. Há algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu estava lá no JV conversando com o nosso querido amigo, o Jaziel Botelho, fundador dos Jovens da Verdade. E ele estava dizendo que nós estamos falando sobre missão, é sempre esse assunto. Lá no JV, na FLAM, está sempre rondando a missão, a dor do próximo. E ele estava falando assim, eu estava passando, Zé, na rua outro dia, e eu vi uma pessoa numa condição tão deplorável, sabe, cheirando mal, cheirando fezes, sujo, doente, como a gente encontra tanta gente na rua. E ele falou assim, eu orei e falei, Senhor, o Senhor está vendo isso daqui, a miséria humana? Como é que alguém pode chegar num estado desse? Como é que a nossa sociedade produz coisas assim? O Senhor está vendo o estado dessa? O Senhor já viu alguma coisa pior do que essa, Senhor? Esse foi o desabafo dele. E ele falou assim, o que Deus colocou no meu coração foi que ele estava respondendo, sim, eu já vi. Já, o meu filho. Porque o meu filho tomou essa e todas as outras dores para nos receber na sua mesa. Oh Senhor, obrigado. Obrigado. Talvez o maior presente que a gente possa dar para essa cidade nesse Natal é sermos koinônicos. De alguma maneira demonstrar para esse mundo que Cristo é o que é quando for visto no que fazemos e no que somos. Que o Natal seja um grande repartir. Pense, o presente que você vai dar para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, ele é secundário. Seja você o próprio. Doe-se. Ouça mais. Ame mais. Converse mais. Perdoe mais. Dê mais atenção. Pare um pouco mais para ouvir. Se interesse um pouco mais. Faça um pouco mais. Abrace um pouco mais. Entre um pouco mais na alegria, entre um pouco mais na dor. Sorria mais. Diga mais sim. Diga mais, pois não. Quando alguém chamar o seu nome, vá mais rápido. Não grite de longe. Seja mais pronto. Sabe? E quando passar o Natal, continue assim. Continue assim até o Ano Novo. Quando passar o dia 1º, continue assim. Até quando, Zé? Até o outro Ano Novo. Porque foi para isso que fomos chamados. Às vezes, irmãos, deixa eu falar isso aqui, vai. Às vezes eu fico um pouco, nem devia falar, nem devia ficar, mas eu vou falar.
eu fico meio assim, acabrunhado. Sabe, acabrunhado? Essa é uma palavra também que não tem tradução para nenhuma outra língua. Quando eu vejo cristãos preocupados com o desempenho, com a performance, com o que mais eu posso fazer para ter melhores resultados, mais lucro, mais frutos. Quando eu vejo a fé cristã se equipar de metodologias para levar pessoas a terem maiores conquistas, e paralelamente eu olho para Cristo, que já tinha tudo. Tudo era dele. E ele decidiu deixar para trás. E nos chama a chorar com quem chora. Eu me deparo em paralelo com esse movimento de se dar bem, de conquistar e de crescer, com a parábola de Jesus, do cara que plantou, colheu, construiu silos e celeiros, já juntou tudo e depois falou: agora a minha alma come, bebe, folga e regala-te. E aí naquela noite Deus falou para ele: alguém aqui é de Santa Catarina? Deus falou para ele assim: tá estolo? Essa é uma gíria muito boa lá, irmão, você não sabe. Tá estolo? Você está louco? Você juntou, fez, correu, a tua vida foi a juntar tudo isso, e vai ser para quem? Porque essa noite vão pedir a tua alma, e o que você ajuntou vai ficar tudo aí. Isso não é uma bênção, irmãos? O dia que eu morrer, os boletos vão ficar tudo aí. Eu fico não sei se o teu telefone é igual, meu telefone tem um problema. Toda semana os caras ficam me ligando, ou para cobrar ou para vender alguma coisa. Irmãos, vai ser um prazer quando eu morrer, porque os nossos telefones e o nosso cadastro é vendido e compartilhado com as empresas, não só as de cobrança, mas as de venda, né? Os caras te ligam para vender qualquer coisa. Eles vão ficar ligando, eu não vou atender, irmão. Vou ficar vendendo meu nome no cadastro e não vai existir. E os telemarketing vão ficar ligando para mim: ah, não ocupado, não vai ligar o resto da vida, porque eu morri. Se você trabalha com telemarketing, Deus te abençoe. E não me ligue, porque eu só faço assim, ó, vap. Ainda mais os que são robozinhos. Eu vou falar com um robô? Eu não sou dos Transformers. É isso. Irmão, ame mais. Seja koinônicos. Isso é Natal. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para aqueles que estavam na região da sombra da morte, lhes resplandeceu a luz quando o menino nasceu. Os anjos vieram e cantaram: paz na terra aos homens, glória a Deus nas alturas, é nascido o rei. Os pastores saíram correndo, os magos vieram do Oriente seguindo uma estrela. Nasceu o rei, nasceu a vida. Alguém que vai nos reger, nos governar, nos conduzir, não pelos princípios medíocres e mesquinhos que estão nessa terra, mas com a grandeza do koinônicos, o Deus que nos chamou para voltar a fazer parte dele. E naquela cruz ele estava trazendo de volta para si mesmo, reconciliando consigo todas as coisas, porque tudo é dele, por ele e para ele. Deus nos abençoe. Seja um Natal especial para todos nós, de comunhão, compartilhamento, para sempre, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua obra santa. Nós não encontramos palavras nem na nossa língua, nem em outras para te agradecer. Nenhum ser humano, por melhor que fosse, poderia ter uma ideia tão perfeita como a tua. Podia ser tão amoroso, dadivoso,
generoso como o Senhor, tão perfeito, tão puro, tão amável, de se transformar num sacrifício, não só por ter morrido na cruz, mas por ter nascido homem. Tua entrega, o Deus da eternidade se fez Emanuel, Deus conosco. O Éden perdido em Cristo veio de encontro ao homem outra vez. O Senhor nos veio oferecer coinonia. O Senhor veio nos chamar para perto. O Senhor nos redimiu pelo teu sangue, nos perdoou pela tua graça, nos adotou como filhos, nos chamou para si, habita dentro de nós, nos faz sentar na tua mesa, nos faz parte do teu corpo. Coinônicos. O Senhor é o Deus que no Natal a gente olha para essa manjedoura e entende a grandeza da misericórdia do Deus que nos envolveu e nos chamou para si, nos deu espaço dentro da sua vida. Obrigado, Jesus. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O Rei nasceu para nos reger de outro jeito. Obrigado por esse Natal. Obrigado por tudo que o Senhor fez esse ano, nos ensinando a tua jornada. Senhor, a cada dia nos ajuda a sermos coinônicos, mais próximos, dentro uns dos outros, oferecermos a destra da comunhão, oferecermos o espaço e a mesa. Que Cristo seja visto na nossa comunhão, porque seríamos conhecidos pelo amor que tivéssemos uns pelos outros. E nesse Natal, onde nós entendemos a tua dádiva, transforma-nos, Senhor, em dádiva para outros. Em cada um dos nossos lares na noite de Natal, nas nossas famílias, nas nossas empresas, entre os nossos amigos, nossas atitudes sejam de janelas e portas abertas para fora, do nosso coração e a nossa alma ser abrigo para outros. Nossa paciência, nosso amor, nossa atenção a quem nos cerca, nossa alegria de ver o teu amor alcançando outros, seja um sinal de que o Senhor habita em nós. Obrigado, Jesus, pelo Natal. Obrigado por mais um que comemoramos junto como igreja. Nos abençoa com esse ensinamento e nos faz vivê-lo a cada dia. Obrigado por essa manhã, pela comunhão. Nos despede debaixo da tua paz, leva a gente para casa debaixo do teu amor, da tua proteção. Seja essa uma semana diferente para nós, em que os coinônicos vão pisar nessa terra. E todo mundo que está aqui amanhã vai estar em algum lugar dessa cidade fazendo alguma coisa. E a luz do teu reino, do teu Filho, Cristo, possa brilhar através de nós. E nós celebremos o Natal com a dádiva daquele que nos alcançou. Abençoa o nosso almoço, nossa comunhão de domingo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe. A você que está aqui, a você que nos assistiu, dê um abraço bem forte no teu irmão. Vá na paz, uma boa semana a todos.